Boa tarde, prezados internautas, prezados ouvintes do programa A Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás. Meus telefones 2771 6764 983 88 4330. Vamos ouvir o nosso coral.
Glorioso e Santíssimo Deus, ó amantíssimo Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos da grandeza da Tua infinita misericórdia. Concede-nos, Senhor, a Tua direção, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ajuda cada internauta, cada ouvinte deste programa, soluciona seus problemas. Te agradeço em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos lhes falar sobre saúde já. Hoje o tema é a base fundamental da saúde natural. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus, porque a saúde vem dele. Ele é quem nos dá saúde, então devemos respeitar as determinações que nos dá aqui, quanto a comer, quanto a beber, quanto ao proceder. Primeiro, é importante saber o que é saúde. Duas importantes ciências nos proporcionam conhecimentos básicos. Na ciência biológica, deparamos-nos com as elucidações importantes também na ciência tecnológica e na ciência teológica também. Comprove e amplia estes conhecimentos. Ciência biológica advém-nos de comprovadas pesquisas e análises. Ciências teológicas advêm-nos através das revelações divinas. Biologia é uma ciência muito importante e a biologia proporciona-nos minuciosos estudos sobre a vida e tudo mais a ela relacionado.
nesta ciência definem-se estados vitais e estados mórbidos. Estados vitais saudáveis, estados mórbidos doentios. Pois bem, estados são modos e condições de vida salutar com manutenção dos equilíbrios e mórbidos sem os equilíbrios propulsores da saúde, com outros tipos de desequilíbrios. Equilíbrios são como se fossem pilares de uma sólida construção, representam a base fundamental da saúde. Os equilíbrios denominam-se constitucional, térmico, energético, imunológico e emocional. Como mantê-los é conforme no texto que lemos na introdução: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fator comer é uma expressão lógica expressa na palavra de Deus e deturpada nas ações humanas. Cientificamente, nossa real necessidade é alimentar-se, não é comer. Alimentar-se e comer podem não significar a mesma coisa. A pessoa pode comer e não alimentar-se, ou pode alimentar-se comendo. Na ciência de comer, há importantes regras a serem obedecidas. Diz-se o que comer, quando não comer, quando comer e combinar os alimentos básicos em relação às ocasiões, às espécies, em relação a seus conteúdos e às naturezas. Isso para alimentar-se através do que comemos, para nutrir as células, para provermos saúde e prolongarmos a vida. Fator o que comer, prefiro respeitar a sabedoria de Deus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face da toda a terra, e toda árvore que dá fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis capítulo 1, verso 29. Pois bem, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Fator quando comer, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se está escrito em Eclesiastes capítulo 3, e o verso 1, e mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar-se no último tempo, em que grandemente vos alegrais ainda, agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, muitas das vezes com doença, com várias tentações também que fazem adoecer,
porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Este fator é uma questão complexa. Estabelecer limites e regras, restringir os outros que não entendem, mesmo estando errado, seu ponto de vista parece ser certo, mesmo que este possa criar problemas em razão da pessoa criar situações difíceis e terminar sofrendo por causa das suas gulodices, por causa de serem glutões. Quando te assentar, diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, verso 1 a 2, quando te sentares a comer com um governador, atenta bem para o que vais pôr diante dele, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Pois bem, glutonaria é um dos pecados da carne, é um dos frutos da carne, inveja, bebedice, glutonarias. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 21. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. O fator quando não comer, se estivermos muito cansados, enfadados, ou se estivermos emotivos, em sentido positivo ou negativo, deve-se primeiro tomar uma ducha fria, depois descansar, e nunca se deve dormir logo após comer. Pois bem, o fator como comer, há regras explícitas a serem obedecidas por quem queira ter saúde. Deve-se obedecer regras, mastigar cada bocado, soltar o garfo no prato após uma garfada na boca e só tomá-lo após engolir depois mastigar bem cada porção que põe na boca. E, na realidade, a saúde é um dom de Deus. Por isso devemos valorizá-la, mantê-la é resultado de nossos procedimentos. O Senhor nos adverte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se fores rebeldes. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 e 27. E Deus ainda nos diz: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte diante de ti. Deuteronômio 30, verso 19. Fator como combinar os alimentos é muito importante. Esqueçamos as minúcias de regras científicas. Apeguemo-nos às lógicas naturais
regras científicas implicam em sabores, composição química e tantas outras coisas, incluindo-se as mesmices que muitas das vezes as pessoas são tentadas a comer e fazer coisas que não deveria. Lógicas naturais, primeiro analisemos a complexidade da natureza. São conhecidas 1.200 espécies, 1.200.000 espécies de animais. Cada um desses animais, cada espécie com sua natureza, cada natureza necessita de diferentes nutrientes próprios a si, adaptáveis. Não é brincadeira não, é 1.200.000 espécies de animais. Não compliquemos as coisas, analisemos duas naturezas opostas de duas espécies de animais. Um animal ovilhum, ou seja, da família das ovelhas, digamos que alguém imagine alimentá-la com nutrientes próprios para um animal felídeo, ou seja, de um limão, de um leão. O leão é um animal carnívoro. Se pormos um alimento carnívoro diante de uma ovelha, ela morre de fome, mas não come. Já o animal, o felídeo, que é o leão, resultaria também dessa mesma decisão. Se colocarmos somente vegetais diante do leão, ele morre de fome, mas não come aquele alimento. Por quê? Uma ovelha morre de fome, mas não come o sabor do alimento do leão. Por quê? Pois bem, se eu comesse muitas coisas que se põem diante de mim, já não estaria vivo. E o ser racional que somos nós, quando vejo os procedimentos da humanidade, fico triste, sinto-me inútil por não poder pôr na sua cabeça a felicidade que observo nos seres irracionais. Pior ainda, os crentes a quem Deus escolheu como santuário do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 a 19, capítulo 6, verso 9 a 11, e também o verso 19 a verso 20. Espanta-me a irracionalidade dos seres racionais, o descaso com a coisa mais preciosa que se tem, que é a saúde, o desrespeito devido à sua identidade, a desconsideração ao propósito de Deus, em classificá-lo como templo do Espírito Santo, como santuário de Deus, e nossa atitude machista, quando deveríamos ser como uma criança, mas procedemos como um ser não racional, que se o ser não racional, se procedêssemos como ele, estaríamos bem de saúde. Quem dera pudéssemos ter o privilégio que teve Jesus, relacionado por seus discípulos em resposta à pergunta:
que dizem ser o Filho do Homem. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros mais indecisos dizem um dos profetas. Mateus capítulo 16, verso 13 e 14. Ao tempo de João Batista, cobiça das riquezas e o amor do lucro e da ostentação se havia alastrado, os prazeres sensuais, banquetes e comidas estavam causando moléstias desagradáveis. Banquetes e bebidas estavam causando moléstias físicas e muitas vezes amortecendo as propensões espirituais e sensibilizando ao pecado. João separou-se dos amigos, João Batista que estou falando, separou-se dos amigos e do luxo da vida. Seu regime era puramente vegetariano, composto de gafanhoto, que era uma planta chamada alfarroba, também chamada de gafanhoto, e de mel silvestre. Era um precursor da vinda de Jesus, era tolerante para com o apetite, a glutonaria. Ele não respeitava essas modas que era comum nos seus dias, porém ele era um homem obediente a Deus e vivia para fazer a sua vontade. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João Batista veio ao mundo para representar, por um lado, Elias, mas também para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma de saúde deveria ser agitado e a mente do público deveria ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve estar associada à mensagem que devemos dar à humanidade para ter saúde, e saúde já está associada com a mensagem que devemos pregar quando falamos do Evangelho. Quem viola obrigações morais em questão de alimentação, vestuário, prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus com respeito aos interesses eternos. Precisamos ter muito cuidado para que possamos estar preparados e não viver assim inutilmente nesta vida. Preparamos ajudar a nossa própria natureza para que tenhamos saúde já. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu tudo quanto era necessário para que tenhamos saúde e saúde já. Mas muitas das vezes nós somos relaxados, somos glutões, somos muitas das vezes levianos e não vivemos de acordo com a luz que possuímos. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos ajude a entender a grandeza da sua bondade, não nos deixe ficar aqui inutilmente vivendo neste mundo, sem uma condição de atuarmos nesta vida de acordo com a sua vontade. Que Deus nos ajude. Nós vamos em seguida, nós vamos ouvir o coral que abrilhanta nossas reuniões todas as tardes. Ele é muito especial, esse coral chama-se Vozes do Advento. E é um coral da nossa igreja que só dá felicidade a quem os ouve.
Pois bem, são muitos participantes que se dedicam exclusivamente à música sacra, música de louvor a Deus, que não é com badalada, não é com funk, não é com samba, não é com rock, não. Essas músicas é para louvor do diabo, o Deus desse século. Na música para louvar a Deus tem que ser uma música sacra, uma música que embale o nosso espírito e eleve para Deus. Vamos ouvir o nosso coral. Logo, logo ele está cantando para você. Já, já ele está chegando aí com todo o seu potencial. É um coral muito especial. Eu quero lhes dar inicialmente os meus telefones. 2771 67 64 983 88 4330. Logo, logo nós estaremos com o nosso coral Vozes do Advento, com mais um hino especial que alegra os nossos programas todas as tardes. Amanhã não vai ter o nosso programa. Vai ter sim, só que vai ser na parte da manhã. Esteja preparado para ouvi-lo amanhã, em nome de Jesus. Vamos ouvir nosso coral? Esse dia do Senhor pode ser hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os hipócritas nos dias de Cristo. Aqueles que não lhe ouviram, não lhe obedeceram, que estão preparados para ressuscitar antes de Jesus voltar, na ressurreição de Daniel, capítulo 12, verso 2, para ver Jesus Cristo vir em grande glória descendo nas nuvens do céu com os santos anjos. Ó Santíssimo Deus, boníssimo Pai Celestial, aqui aos teus pés vimos agradecer-te de todo o nosso coração os benefícios e privilégios que nos tens proporcionado. Cobre com a tua bondade, meu Senhor, cada ouvinte deste programa, cada internauta que passa esse programa para terceiros. Tudo isso eu te agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Vamos ouvir o nosso sufixo. A verdade impopular que esclarece qual foco de luz. É a verdade presente que faz-nos contentes amar e servir a Jesus.